E aí, pessoal, tudo bem, né? Eu espero que sim. Bom, então nesse vídeo aqui agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as funções inversas. Bom, assim como eu fiz em funções compostas, vamos bater um papo aqui, a princípio, do que seria essa palavra aqui, ó, inverso. Bom, inverso, gente, é o contrário, né? Tem a ver com ser contrário. Fazer oposição, assim, tem muitas maneiras de você escrever, mas na maioria dos contextos o inverso é aquilo que é o contrário. Bom, eu dei um exemplo no vídeo de funções compostas sobre eu ter uma dívida, tá? Vamos pensar o seguinte, então, ó, vamos ter ainda uma dívida, né? Então, eu tenho uma dívida de R$ 20 para com o meu amigo, né? Vamos colocar aqui Bruno também. Bom, eu tenho uma dívida de R$ 20 para com meu amigo Bruno. Se porventura eu escrever essa frase de uma maneira diferente, como assim, ó? Bruno, tá? Então, se eu tenho uma dívida de R$ 20 para com meu amigo Bruno, Bruno tem um crédito, né, financeiro de R$ 20 comigo. Ó, eu estou devendo ele. Eu escrevi a mesma coisa, porém, eu escrevi de uma maneira contrária, tá? Então, eu tenho uma dívida de R$ 20 para com meu amigo Bruno. Então, Bruno tem um crédito financeiro de R$ 20 comigo, porque eu estou devendo ele. Então, é a mesma coisa, eu estou falando a mesma coisa, porém eu escrevi de uma maneira inversa. Gramaticalmente falando, o que eu fiz aqui foi o seguinte, né? Aqui é uma voz ativa e aqui é uma voz passiva. Então, eu escrevi a mesma informação de duas maneiras diferentes. De A para B e aqui eu escrevi de B para A, tá? Eu poderia aqui dar inúmeros exemplos para vocês. Porém, matematicamente falando, a função inversa é praticamente isso daqui. Eu, ao invés de colocar que há uma relação de mim para o Bruno, eu escrever que há uma relação de Bruno para comigo. Entende? Então, eu escrevo de maneira oposta, contrária. Mas a informação ainda é a mesma. Tá? Bom, matematicamente, algebricamente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Vamos pegar aqui uma funçãozinha bem tranquila. F de x igual a 3x. E isso aqui é uma função real, tudo bem? Então, ela tem domínio real contra domínio real. Eu poderia jogar aqui uma série de valores, mas eu vou jogar 2. Ou seja, então 3 vezes 2 dá 6. No que isso resulta? Isso resulta na existência de um par ordenado 2, 6. Onde o x é 2 e o y é 6, tá? Ou seja, a sua posição horizontal é 2 e a sua posição vertical é 6. Agora, vamos imaginar que a gente vai agora utilizar a voz passiva na matemática, ou seja, eu vou dizer a mesma informação, só que ao contrário. Como assim dizer a mesma informação, só que ao contrário? Note o seguinte, eu joguei o 2 e obtive o 6. Então, agora eu tenho que jogar o 6 e obter o 2. Ou seja, tem uma função aqui, que eu não sei quem ela é, mas eu vou jogar o 6 nela. E aí eu vou fazer uma conta aqui, que eu não sei qual que é, só que o resultado vai dar 2. E isso vai me gerar um par ordenado 6, 2. Tá? Só que a gente sabe que o y é 6 e o x é 2. Então, é como se a gente trocasse o eixo y com o eixo x. Porque ó, o y passou a assumir aqui o primeiro lugar nesse par ordenado. E o 2 passou a assumir esse lugar aqui no par ordenado, que é o segundo. Tá, mas a gente sabe que num par ordenado, o y ele não vem em primeiro. Quem vem é o x.
Ah, então o 6 e o 2 trocaram de posição. Então o 6 ele não é mais o y. Então ele é um novo x. Eu vou colocar um x'. E o 2 ele não é mais o x, ele é um novo y. Vou pôr como y'. Tá? E em termos de função, o que aconteceu? Surgiu uma nova função. Então essa função ela não é f mais, ela tem que ser g. E aí eu fiz uma conta aqui, que fez com que o 6 virasse 2. Ué, então eu peguei o 6 e dividi por 3. Ah, então a função inversa nada mais é do que a gente fazer o contrário do que a função original faz. É exatamente isso, exatamente isso. Tem algumas coisas aqui que, assim, a grande maioria dos livros de ensino médio ela traz dessa maneira. Se você tem uma função que é do tipo y igual a alguma coisa x, então a sua função inversa, assim, teoricamente falando, né, gente, teria que ser x igual a alguma coisa y. Porque você apenas estaria trocando o x com o y de lugar. Assim como eu coloquei aquela situação em que eu devia R$ 20 para o Bruno. Tá certo? Então, assim, a função inversa nada mais nada menos é do que você isolar o x ao invés de isolar o y. Lembrando que essa f de x ela pode ser escrita como y. São sinônimos, né? O f de x e o y. Ah, então, peraí. Então, a função inversa é eu isolar o x ao invés do y. Exatamente. Ou seja, se você isola o x, você vai ter que o y dividido por 3 vai ser a sua nova relação. Ou seja, você está escrevendo de trás para frente uma coisa. Então, função inversa é nada mais nada menos do que isso. Eu coloquei aqui x' e x duas linhas. Por quê? Porque não é o mesmo x da função anterior. Entendeu? Você não pode falar que na função f, x é 2, e na função g, aquilo que era y virar o mesmo x. Entende? Não é assim que funciona. Mas eu entendo que os autores colocam esse x porque, assim, x é uma variável, então você coloca o que você quiser nela. Então, por isso que deixa o mesmo x, entende? Mas aonde eu quero chegar? Que a função inversa nada mais é do que você fazer isso aqui, ó, tá? Ah, então se a gente tiver uma função do tipo 3 mais x, o que vai ser a inversa? Ué, é só você isolar o x. Olha lá, você isola o x, passa o 3 para o outro lado, então a gente vai ter y menos 3. É só isso, tá? Bom, mas quando a gente faz isso, dá a impressão que nós estamos usando o mesmo para-ordenado, entende? Porque, assim, na função em si, eu apenas momentaneamente isolei a variável, ao invés de deixar o y isolado. Então, eu estou mantendo esse para-ordenado aqui, porque eu apenas troquei as letras de lugar, e isso não é suficiente para eu inverter o para-ordenado. Então, caso você queira construir os dois gráficos no mesmo plano cartesiano, aí sim a gente tem que ter a ideia de que nós estamos trocando o x e o y de lugar. Entende? Então, nós temos aqui ó, que o y é igual a 3x. Então, a sua nova função, que vai ser a inversa disso daqui, ela não vai ser x igual a y sobre 3. Esse x vai ser o y da sua nova função, então ele vai ser o seu novo g de x. E esse y vai ser o x da nova função. Olha lá, tá certo? Então, essa função g, ela seria a função inversa dessa aqui, ó, dessa função f. Assim como essa função, vamos chamar aqui de h de x, ó, então aqui agora é o seu novo x. Seria a inversa dessa função j aqui, por exemplo. Olha lá, ó. Então, você tem que j de x é igual a 3 mais x, então a inversa dela é o h de x, que é igual a x menos 3. Tudo bem? Bom, vejamos isso em termos de diagrama, como que fica. Bom, a questão é a seguinte. Primeiramente, peguei aqui, então, dois conjuntos, tá? A e b. É necessário acontecer algumas coisas para que realmente exista uma função inversa. Tá? Tem coisas que, se não forem cumpridas, não vão dar certo.
Então, eu posso estabelecer aqui uma função bem tranquila, uma função que vai de A em B, tá? Não vou escrever que ela é de A em B, porque nós já estamos vendo aqui, tá? E eu vou colocar a regra dela. Vou chamar de f mesmo. Eu estou levando os números no seu dobro, ou seja, f de x é igual a 2x, tudo bem? Bom, dessa maneira, se f de x é 2x, representando isso no diagrama de flechas, o que a gente vai ter? Ó? Que o 1 vai no 2, tá? Que o 2 vai no 4 e que o 3 vai no 6. Olha lá, é isso. Essa função, ela me gera essa imagem aqui, esse conjunto imagem, 2, 4 e 6. Muito bem, aí, mediante o que a gente conversou agora há pouco, o que acontece? Se eu quiser, então, uma função inversa, né, a f, aconteceria justamente o quê? Eu estaria, então, invertendo, né, essas flechas, ou seja, ao invés de 1 ir no 2, o 2 teria que ir no 1. Então, eu vou fazer uma coisa aqui bem louca, ó. Vai ficar espelhado, mas vocês vão entender. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Tá? Ficou tudo ao contrário, mas deixa assim, aceita. Vocês vão entender perfeitamente onde eu quero chegar. Quando a gente inverte esses dois conjuntos, olha aqui, ó, a gente tem esse 1, 2, 3 aqui recebendo flechas. E a gente tem esse 2, 4 e 6 enviando. Olha isso aqui, ó. Isso não pode acontecer. Porque em uma função, todos os elementos de x eles têm que enviar flecha. Ah, então se eu for pegar uma inversa dessa função f, esse conjunto B ele não poderia ser o domínio dessa função, porque o 8 aqui, ó, ele não tem correspondente. Ou seja, deixaria de ser uma função, não seria uma função. Então, para isso aqui ser uma função, você teria que tirar esse 8 daqui. Aí, agora, nós teríamos uma função. Então, uma coisa que muita gente até fala de uma maneira assim, não sei se é porque talvez queira simplificar para os alunos. Não é que quando você inverte aqui não vai ter uma função inversa. Ele admite uma função inversa, só que para que você admita essa função inversa, é necessário que você mexa no domínio. Então, se você tirar o 8 daqui, ó, pronto, você consegue inverter essa função perfeitamente. Se você não tirar o 8 dali, aí você não tem uma função inversa. Então, assim, admitindo-se a situação de que A é um domínio fixo e B é um contradomínio fixo, e que o B ele vem para a esquerda e que o A ele vai para a direita, ou seja, a partir do momento que você coloca como regra que esses conjuntos ficarão inalterados, para que esses conjuntos, dentro da relação que foi estabelecida, que é essa daqui, y igual a 2x, gerem uma função inversa, é necessário, então, que todos os elementos de B recebam flechas. Então, a primeira restrição é essa. Todo mundo de B tem que receber flecha. Só que se todo mundo de B receber flecha, isso é um sinônimo de afirmar o quê? Que o contradomínio dessa função f, ele coincide com a imagem. Ele é igual à imagem dessa função f. Quando a gente escreve isso aqui, ó, contradomínio de f igual à imagem de f, a gente está afirmando que essa função ela é sobrejetora. Tá? Então, se a função ela não for sobrejetora, ela não vai admitir inversa. Tudo bem? Bom, então agora vamos bolar uma segunda situação. Nós temos aqui f de x igual a 2x, beleza. Eu vou criar agora uma outra função para expor a segunda regra para vocês. Bom, aqui meu segundo exemplo. Ó. Novamente, eu vou criar então uma função que vai de A em B, tudo bem? E a regra dessa função ela vai ser a seguinte. Vamos criar aqui uma g de x, apenas para diferenciar da função anterior. E eu vou levar ela no x ao quadrado. Tá?
Vou fazer isso, levar no x ao quadrado aqui. Como eu estou aqui no Paint, então eu vou fingir o quadrado dessa maneira aqui. Quem não tem cão, caça com gato, né? Mas está ótimo, ficou um gatinho bonitinho. Então, nós temos aqui essa função g de x, que eu pego o número x, né, o elemento x, e levo no quadrado dele. Bom, dessa forma, o que vai acontecer? Ó? O 1 vai no 1, perfeito, porque 1 ao quadrado é 1. O 2 vai no 4, perfeito, porque 2 ao quadrado é 4. E o menos 2 também vai no 4, porque menos 2 ao quadrado também é 4, né? Menos elevado a 2 dá positivo. Bom, então note que aqui eu não quebrei aquela regra anterior, né? Ou seja, ó, todos receberam flecha. Perfeito. Então, a função ela é sobrejetora, né? Mas, agora eu vou fazer o seguinte. A ideia aqui não é pegar uma função inversa. Então, agora eu vou inverter essa função. Como eu disse, vai ficar espelhado, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Ó, inverti. Então, eu trouxe o b para cá e o a para cá. Tá, mas olha só o que aconteceu. Olha para esse 4 aqui. Ele enviou duas flechas. Ou seja, um mesmo elemento do domínio, ele tem duas imagens diferentes. Gente, isso não pode acontecer em função, porque para ser função, todos os elementos do domínio eles têm que se corresponder, sendo apenas uma única vez. Ninguém aqui pode enviar duas flechas ou mais. Ou seja, novamente, essa função inversa ela não seria uma função, justamente pelo fato de ter alguém do domínio com duas imagens diferentes. Ah, então, para que você consiga construir uma inversa corretamente, não vou nem falar corretamente, para que você consiga construir uma função inversa, não basta apenas que os elementos de B recebam flechas, mas todos os elementos de B têm que receber apenas uma flecha, né? E o fato de todos os elementos de B receber apenas uma flecha tornaria essa função g como sendo uma função injetora, né? Ah, é verdade, uma função ela é injetora quando cada uma das imagens aqui em B, elas são imagens exclusivas, né? Então, o 4 está sendo imagem do 2 e do menos 2, por isso que essa função aqui ela não é injetora. Então, para ter uma função inversa, é necessário que a função também seja injetora. Ah, então para ter inversa, ela tem que ser sobrejetora e injetora. Bom, mas se uma função ela é injetora e sobrejetora, então ela é chamada uma função bijetora. Então, por exemplo, aquela funçãozinha que eu peguei no começo aqui para citar como exemplo, que era f de x. Mas agora eu vou chamar ela de h, porque eu mudei o contradomínio, então é uma outra função. Toda função ela é definida pelo seu domínio e contradomínio, né? Vamos pegar essa h de x como sendo 2x, perfeito, que vai de a em b, tá bom? Bom, então, sendo assim, vamos ligar aqui os elementos nesse diagrama. Então, o 1 vai no 2, perfeito. O 2 vai no 4, perfeito. E o 3 vai no 6. Aqui, ó, note que agora não tem problema nenhum em inverter essa função. Aqui, ó, vamos inverter. Quando eu faço isso, ó, cada elemento no meu novo x está enviando flechas. E somente uma vez, ou seja, você não descumpriu em momento algum os pré-requisitos para que isso seja uma função a princípio, tá? Então, para que exista uma função inversa, é necessário que a função, que no caso aqui é a que está sendo estudada, ela tem que ser bijetora. E a função bijetora é aquela que tem uma relação de 1 para 1. É uma relação biunívoca. Cada um tem o seu e aqueles que recebem também são fiéis a você. Seria o casamento perfeito, né, da humanidade. Cada um, da humanidade não, eu digo de países que não têm a bigamia como parte cultural, né? Então, países aí que defendem a monogamia, seria então o casamento ideal dentro dessa cultura, tá certo? Bom, vejamos agora então como que a gente calcula essas funções inversas.